palmas para Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem tem encontro marcado aí? Glória. Glória. Diga para quem está do seu lado: o encontro marcado ele se separa em duas partes. Se separa em duas partes. Primeiro, o encontro marcado Primeiro encontro marcado. está fraco. Diga: o primeiro. O encontro marcado é pela concordância. Pela concordância. O segundo O segundo, é quando Deus marca Deus marca e resolve e resolve te surpreender. te surpreender. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Quero estar lendo só o texto por reverência. Gênesis, seu capítulo 32. Glória ao Senhor, pastor. Seu verso 30. Todos acharam? Amém. Todos acharam? Amém. Glória. E assim está escrito. E Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo: porque vi face a face minha vida, e minha vida foi salva. Tome o céu sendo por bondade, adorando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Sentado mesmo, eu quero que você abra sua Bíblia, 2 Samuel, seu capítulo 4. É o texto onde a gente vai estar mergulhando nessa noite, Glória. mas não deixarei de fugir do tema, encontro marcado. 2 Samuel, seu capítulo 4, seu verso 4 é suficiente para nós entendermos o que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Amém? E assim está escrito: ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Este tinha a idade de 5 anos. Quantos anos, igreja? 5 anos de idade. Quando chegaram em Jezreel as novas a respeito de Saul e Jonatas, pelo que sua ama o tomou e correu. E sucedeu que apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. É um texto bastante conhecido por todos. E tratar da vida de Mefibosete nos traz muitas lições, nos traz muitas reviravoltas. E obviamente falar de Mefibosete seria pular algumas histórias, alguns entendimentos. Então, como eu sei que esse culto não é um culto somente físico, mas é racional, ou seja, quando você vem ao culto, você não vem só com o corpo, você traz o entendimento e a mente também. Então nós precisamos entender, ou seja, para falar de Mefibosete, nós precisamos falar de uma relação de dois amigos. Quantos amigos? Dois amigos, Davi e de Jonatas. E para falar de Davi e de Jonatas, não tem como falar do seu pai Saul, que é um dos personagens principais. Mas eu vou resumir rapidamente para nós entrarmos no texto. Eu vou ser objetivo nessa noite. E falar de Saul, a pergunta que vem é: Denilson, quem é Saul? É simples. Saul, além de ser o primeiro rei de Israel, foi o rei a quem foi rejeitado por Deus. Em 1 Samuel capítulo 16, seu versículo 1 deixa isso claro. Só que em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, ele também abre um parênteses para outro personagem importante. Quem é esse? Samuel. E quem é Samuel, Deus? É simples. Samuel é aquele que insiste em quem Deus já desistiu. Aleluia. Vou ficar apertado no começo, mas eu estou direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Quem é Samuel?
Samuel é aquele que insiste em que Deus já tirou as suas mãos. Por isso que o texto diz: até quando, Samuel, insistirá em Saul, tendo já eu o rejeitado? Mas como o texto não termina, continua, ele diz: mas enche hoje o teu vaso de azeite e vem para a casa de Jessé. Ou seja, quem é Samuel? Samuel é aquele que quer fazer as coisas mesmo quando o Senhor já tirou as mãos. Samuel é aquele que quer insistir em alguns planos quando o Senhor já disse não. Samuel é aquele que tenta ficar no mesmo lugar quando o Senhor já disse vai. Samuel é aquele que ainda continua orando por uma pessoa mesmo quando Deus disse assim: já larguei de mão. Samuel, vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Quem é Samuel? Samuel é aquele que caminha mesmo sem Deus dar direção. Não tem isso nessa igreja, pastor. Só na igreja do lado que tem isso. E quando Deus aplica, Deus diz assim: Samuel, para que você entenda que todo ponto final, talvez para o homem, para mim ainda é vírgula. Ou seja, eu coloco um ponto final na vida de um, mas como o propósito não foi instituído por homem, foi por mim, tem que continuar. Eu coloco uma vírgula. Como? Enche a tua botija de azeite e vem para a casa de Jessé. Para quê? Para ungir um novo rei. Quem? Davi. E quem é Davi? Davi, além de ser rei, Davi é menino. Quem é Davi? Davi é aquele que é diferente dos outros. Davi é aquele que, mediante aos seus irmãos, por possuir uma certa estatura, um certo posicionamento e até vezes posição dentro do seu exército, porque todos eram guerreiros, Davi não é. Davi é frajuto, Davi é o menor, Davi é diferente, Davi não tem aparência mediante o que os homens proporcionavam, mas Davi tinha uma coisa que os irmãos dele não tinham: um coração aquebrantado. E é por isso que quando Deus escolhe, Deus não escolhe mediante a aparência. Lá vai, o Senhor diz assim, ele diz: Samuel, antes que você vá à casa de Jessé, eu preciso te avisar uma coisa. Ele diz o quê? Quando chegar lá, a primeira coisa que você vai se deparar é com os seus olhos vão começar a procurar qualidades, evidência, vão começar a procurar coisas que possam te trazer, e você mesmo vai dizer: é esse. Mas como eu, Deus, não escolho por aparência, mas eu som de esquadro em coração, ele diz assim: os irmãos não têm o quê? O que um menino frajuto não tem. Como assim? Ele diz: tem aparência, sim, mas o irmão tem altura, sim, tem estatuto, sim, tem até posição de guerra, sim, tem até posição de ser líder, mas e Davi? Não tem, mas tem um coração segundo o coração. Tem alguém aqui que tem um coração segundo o coração de Deus? Quem é Davi? Glória a Deus. Davi é rei, mas Davi é servo. Davi é rei, mas Davi é menino. Denilson, o que você quer dizer com isso? Quero dizer que existe alguns paradoxos que nós pensamos, que nós só acreditamos que Deus ele só pode constituir, Deus só pode levantar, Deus só pode exaltar, Deus só pode dar mediante algumas aparências e posições. Então é por isso que muitas vezes nós somos nosso maior adversário e nos bloqueamos daquilo que deveríamos estar vivendo faz tempo. Porque quando você olha para você, você diz assim: não tem como. Por quê? História de Davi, ele diz: sou menino. Segundo, ele diz assim: o que eu deveria buscar, uma posição elevada à sociedade, não tenho. E o que é que eu tenho? Só tenho um cajado e cuido de ovelhas malhadas. Só que uma notícia chega até Davi. E quando essa notícia chega até Davi, é uma notícia baseada numa oração que ele fez. Primeira aplicação que eu quero que você entenda, se você tiver a mão para levantar e receber isso aqui, é que Deus ele não descarta a oração. Ou seja, para toda oração tem uma ação e tem um propósito de Deus. O propósito é princípio, mas a hora de estabelecer se vai ser agora ou se vai ser depois, aí só Deus pode dizer. Denilson, como assim? Davi ora no Salmo 23 dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me em verdes campos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal. Por quê? Porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola agora.
prepara uma mesa perante-me na onde? Na presença dos meus inimigos. E o que mais? E unge a minha cabeça com óleo, e o teu cálice se transborda. Ou seja, Deus olhou e disse assim: eu vi graça e tem um propósito. Só que a hora de estabelecer, ele diz assim, ó, eu imagino, isso aqui não está na Bíblia, mas eu imagino que enquanto talvez Davi está prostrado de joelho fazendo essa oração, eu acredito que Samuel já estava batendo na casa de Jessé dizendo: o Senhor me mandou vir aqui, porque uma oração de um menino foi ouvida dizendo: prepara a mesa, e eu já estou com óleo para ungir a cabeça dele a rei. Mas ele não sabia. Ou seja, eu já quero liberar uma primeira palavra só para quem tem mão para levantar lá em cima. A oração que ainda essa semana você orou, Senhor, dizendo: Senhor, faz assim, Senhor, cumpre desse jeito, Senhor, opera. Eu tenho uma notícia para te dizer: pode não ser agora, mas que vai acontecer conforme a tua oração. Vai acontecer no nome de Jesus. Então a pergunta é: o que você tem orado? O que você tem pedido ao Senhor? Porque o Senhor, Ele sempre vai analisar a sua oração e vai trazer para o propósito dEle. Davi não diz: coloca uma mesa e unge a minha cabeça para me mostrar para os meus irmãos. Quando ele diz unge a minha cabeça, ele está dizendo: Senhor, só unge naquela época, pastor, quem é rei. Então ele está dizendo: se eu estou pedindo para ser ungido, eu estou pedindo para ser. E o Senhor diz assim: como eu já descartei um que não é segundo o meu coração, achei graça no seu. Estou mandando um profeta na tua casa. Mas Davi agora é rei, é ungido. E seus irmãos? Não, o jogo virou. Quando o jogo vira, acredito que os irmãos dele dizem assim: agora ele se cresce, agora ele para de fazer o que ele faz, agora ele não vai mais para o pasto, agora ele não vai mais ser escondido no pasto cuidando das ovelhas. Negativo. Davi entendeu: eu sou rei porque o Senhor quis, mas deixar de fazer aquilo que eu já tinha fazido, não posso deixar. Ou seja, sou rei, mas sou servo. E outra notícia chega até o campo de Davi. Diz assim: Davi, teu pai pediu para que tu vá e alimente teus irmãos na guerra. Mas eu sou rei, meus irmãos estão batalhando. Poderia dizer não, mas ele disse: como eu entendo que servir vem primeiro do que ser ungido, eu preciso ir. Por quê? Porque unção desce a cabeça, não sobe para a cabeça. Se a unção tivesse subido para a cabeça de Davi, Davi não fazia mais nada, pisava em todo mundo. Mas como a unção ela é sempre derramada de cima para baixo, ele entendeu e ele diz: eu vou lá. Quando chega lá, o que acontece? Seus irmãos que são guerreiros, que deveriam estar pelejando, mas não peleja, ele ainda tem que levar alimento. Seus irmãos que deveriam estar em batalha em prol de Israel, não está. E ele que é menino diz: eu não posso ficar parado. Por quê? Não por mim. Ele diz: por causa do Deus de Israel. E Davi agora tenta se promover para tentar chegar na tenda de Saul e dizer: Saul, se ninguém quer, eu quero. Se ninguém vai, eu vou. Se ninguém faz, eu faço. Tem obreiro aqui assim? Se ninguém põe a mão, eu ponho. Se ninguém dá ideia, eu estou para dar a primeira ideia. Ou seja, ele chega no campo de batalha e diz assim: ó, só tem armadura e aparência de guerreiro, mas espírito de guerreiro não tem. E Davi é pequeno, é frajuto, não tem estrutura e não tem armadura, mas tem presença de Deus na vida. Saul analisa e diz assim: realmente você é menino, você é pequeno, você não tem nada, nenhuma armadura te cabe. Preciso ver teu currículo. Você já percebeu que tem gente assim? Onde a gente chega, a primeira coisa é te olhar dos pés à cabeça e dizer: preciso ver o currículo. Deixa eu ver o que você tem. Deixa eu ver o que você faz. Deixa eu ver o que você é. Você não é determinado pelo que você faz, é por quem você é. Por isso que Deus não escolhe Davi mediante ao que ele tem. É o que ele, mediante ao que ele faz. É o que ele é. E quando ele entra no campo de batalha, ele enfrenta um gigante chamado Golias. Quando ele entra um gigante chamado Golias, eu abro um parênteses aqui só para dizer:
o que, Deus? Que um menino que só foi levar alimento para o seu irmão, ele serviu de quê? De oportunidade para estar batalhando com o gigante. Você não pegou, mas eu vou melhorar, sou eu que estou pregando mal. Escuta, é no teu servir que Deus proporciona oportunidades para te promover. Por isso que às vezes ninguém é promovido, porque quer receber primeiro para depois fazer. Mas Davi não, primeiro faz para depois receber. Ou seja, Deus está dizendo, antes de eu te der, ou antes de eu fazer aquilo que eu já prometi, primeiro você tem que começar a servir. Deus, aleluia. Ele entra no campo de batalha, derruba o gigante. Quando ele derruba o gigante vem ao chão. E aqui que dá um acontecimento extraordinário. Quando o gigante está no chão, Davi, primeira coisa que ele faz, não é levantar a mão. Primeira coisa que ele faz, não é pular, não é dar glória. Ele corre até o gigante, pega a espada dele e corta a cabeça do gigante e traz na mão e mostra para todo mundo que só Deus é Deus em Israel. Por isso eu vim dizer com isso. Eu vim pregar sobre batalha. Ou seja, existem batalhas e existem gigantes em nossas vidas que você trava hoje, trava amanhã, trava depois. Já vem travando o ano passado, vem travando esse ano, e você diz, como que eu não venço? Como é que eu não consigo vencer? Como é que eu não consigo? Talvez eu fico parado no mesmo problema, nas mesmas dificuldades. Sabe o que é isso? É um gigante que um dia se levantou e uma vez você derrubou ele, sabe o que você fez? Você deu um morto. Ou seja, gigante tombado não é sinal de que ele está morto. Gigante no chão não é sinal que ele está morto. Ou seja, vai uma dica daqui para quem está travando batalha com o gigante. Só tem um jeito de eliminar esse gigante da tua vida. Tem isso como? Pega a espada de uma vez por todas nessa noite e decepa a cabeça dele, que o inimigo jamais volta. Levanta a tua mão em cima, levanta a tua mão em cima, que eu vim profetizar. Eu vim profetizar, talvez, uma batalha que você está travando e você não está vendo solução, não está vendo escape. Mas Deus hoje me trouxe aqui para dizer, hoje como as águas ainda entram pela eira da rocha, Ele diz, eu vou dar escape para você nessa batalha. Mas uma coisa você tem que entender, que quando Deus faz por você, tem coisas que Deus faz em você, e tem coisas que você tem que fazer o quê? O tombado gigante é de Deus, mas quem corta a cabeça dele é você. Davi é promovido. Eu vou correr. Davi é promovido. E por Davi ser promovido agora, o povo vai começar a trazer um cântico. Que cântico é esse? Eles vão começar a dizer, Saul matou milhares e Davi matou seus 10. Entra uma ira no coração de Saul, e mesmo Deus já vendo rejeitado, ele não aceita. Não que ele aceita Deus colocar outra pessoa, ele não aceita perder o trono. Ele achando que rei é ser cadeira, mas se não for estabelecido pelo rei que está sentado lá em cima, não tem reinado. Então começa a entrar uma ira e começa a haver uma perseguição. E a perseguição é para matar aquele que quer tomar meu lugar. Ele começa a levantar grupos e homens grandes para tentar ir atrás de Davi. E a minha pergunta é como? Me diz como? Que um homem que é rei, que tem o domínio e tem a posse de Israel na mão, tem homens para irem, para vir e não consegue achar um homem. Como que um rei que tem o domínio de todos os lugares, tem cavalos, cavaleiro, e não consegue achar um homem que está fugitivo? Diga para quem está do seu lado, sabe por que Davi? Está fraco, diga, sabe por que Davi? Sabe por que Davi Nunca foi encontrado? nunca foi encontrado? Porque ele teve um amigo. Porque ele teve um amigo. Você tem amigo? Pergunta para quem está do seu lado. Glória a Deus, você tem amigo? Tem. Davi tinha um amigo, e esse amigo era Jonatas. E por Davi ter Jonatas, Jonatas fez por Davi coisas
que até hoje eu nunca vi alguém fazer, biblicamente. Jonatas fez por Davi um símbolo de amor, em amizade, que eu nunca vi. E Davi só fugiu por causa de Jonatas. E toda ação de um amigo, ela gera uma consequência de dívida. Ou seja, quando um amigo leal a mim me faz uma coisa, eu me sinto como se eu devesse outra coisa maior para ele. É o que Davi faz. Quando ele faz, ele resolve honrar a vida de Jonatas de uma forma extraordinária. Só que Jonatas era filho de Saul. Então, se Saul sai da linhagem de rei, quem deve reinar? É Jonatas. Mas Jonatas entendeu. Olhou para Davi, meu pastor, e disse: não dá para reinar só a cabeça do meu pai. Tem que reinar com o som de Deus na cabeça. E como eu sei que você tem, ele diz: eu te dou. Forma da nossa amizade, eu te dou a minha armadura. E quando Davi passa a reinar, Davi primeiro assume Judá. Davi não passa a assumir Israel. Lembrando que Judá é menor aqui, está somente com Judá e Benjamim. Israel com mais 10 tribos. Ou seja, Judá é minoria aqui. Sabe o que eu aprendo? É Deus nos ensinando. Antes de eu te colocar no muito, primeiro você tem que saber governar o que é pouco. Antes de eu poder te estabelecer em cima, primeiro eu tenho que saber se você dá conta do pouco que está embaixo. Depois que ele governa Judá, Israel entende e vê que quando Saul e Jonatas morrem, ele diz assim, eles reconhecem. Somente metade reconhece e agora passa e unge Davi. Davi agora não é rei sobre todo Israel, é somente em algumas tribos. E quem se levanta? O sucessor, filho dele. Quem? Esbocete. Porque como eu disse, se um rei tem filhos e ele sai do trono, automaticamente a sua linhagem tem que assumir esse trono. Só que Davi tem missão, mas o povo tem o quê? Camaradagem. Então o povo diz assim: Esbocete, vai deixar o quê? Que Davi reine sobre tudo, sendo que teu pai que reinou e deixou isso para você? Ele assume, mas não vai longe. Porque no próximo capítulo a Bíblia diz que aqueles que foram leal a Davi mataram, tiraram a cabeça dele e trouxeram para Davi, dizendo: agora só você é rei. E aí sim o povo reconhece e diz: Davi, sobe para onde? Para Jerusalém, que hoje você assume e reina sobre todo Israel. E é onde entra esse texto em que estamos inseridos. Eu vou começar a pregar agora. Entra esse texto que estamos inseridos. Ou seja, quando esse texto entra, Davi sente que tem uma dúvida, mas Davi não conhece ninguém. E o texto é claro em dizer, aleatoriamente talvez, quem lê de qualquer forma, mas Jonatas, filho de Saul, tinha um filho o quê? Aleijado dos pés. Por que o texto faz menção em citar um homem em que o homem é aleijado, sendo que até nessa época quem era aleijado, era coxo, era desprezado? Não serve para nada, porque homem serve para batalha, serve para estar na guerra. E se você é aleijado do pé, você peleja como? Então você é descartado. Só que a Bíblia cita que Jonatas tem um filho e ele não é comum, ele é aleijado dos pés. Por idade de 5 anos. Quantos anos, igreja? 5 anos de idade. E a Bíblia diz que quando a notícia chega de quê? De que Saul e Jonatas morrem, chega até Jerusalém, o que acontece? Uma ama, ou seja, uma mulher que cuidava do filho de Jonatas, Mefibosete, ela diz o quê? Por cuidar, ela recebe a notícia. Por receber, era lei nessa época que o quê? Que por direito, o rei que assumia, ele poderia exterminar toda a descendência do rei passado que sentou no trono. Ou seja, se um rei se coloca, se um rei é novo, automaticamente toda a geração do rei passado, ele vai matar. Para quê? Justamente para isso. Para que ele se levante e diz assim, ó, por direito, o meu pai reinou, por direito eu tenho que reinar também. Então era lei que se um novo rei, ele se levantasse, ele fazia o quê? Ele matava todas as descendências de Saul. E é por isso que nós entendemos o texto agora. Como, Denilson?
essa ama que cuidava de Mefibosete por 5 anos, era já dos pés. O que acontece? Ela pega, e a Bíblia diz aqui, ó, e sucedeu que, expressando ela, a fugir com o menino, porque ela diz, eu tenho que guardar o único que é descendente, porque por direito, se Davi assumiu, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar os descendentes de Saul e vai matar. Então ele diz, eu não posso, eu tenho que guardar e tenho que proteger. E quando ele protege, ela sai para fugir. Só que a Bíblia diz que quando ela foge, ela tropeça, e por tropeçar, o menino fica marcado. Quem estava cuidando do menino, na hora de fugir, tropeça, e ela não caiu, ela tropeçou, e o menino foi marcado. O menino caiu e ficou coxo. Ficou coxo das 2 pernas. Meu Deus. Sabe o que eu aprendo? É que muitas das vezes, esse texto aqui, eu vou ser claro o que ele significa. Esse texto significa colher aquilo que eu nunca plantei. Diga para quem está do seu lado isso aí. Diga, colher aquilo que eu nunca plantei. Aquilo que eu nunca plantei. Viver aquilo que eu nunca pensei. Aquilo que eu nunca pensei. Em passar. É o que acontece com esse menino de 5 anos. Meu Deus. Tem isso, traz a aplicação, trago. Quantas vezes, olhe para si mesmo, quantas vezes você teve que pagar, me desculpa a expressão, o pato por culpa dos outros? Quantas vezes você teve que assumir uma responsabilidade que não era sua? Quantas vezes você caiu porque alguém que estava acima talvez tropeçou? Quantas vezes você teve que assumir coisas que não eram sua? Quantas vezes você teve que passar por situações que você nunca imaginou passar? E é que nem eu digo, Mefibosete significa aquele que lutou contra a vergonha. A expressão do seu nome é essa, aquele que lutou contra a vergonha. Quem nunca foi envergonhado aqui? Quem nunca foi humilhado aqui? E talvez a maior vergonha da vida para mim é viver aquilo que eu nunca plantei. Meu Deus. A maior vergonha da vida é viver aquilo que eu nunca plantei. A maior vergonha da vida é viver aquilo que um dia alguém fez e eu tive que assumir. Eu não estou pregando essa palavra em vão, pastor. Eu estou pregando para alguém que está passando como Mefibosete. Está lutando contra a vergonha, pastor. Está lutando contra a vergonha de ser embora, de ter que ir embora. Está lutando contra a vergonha dentro da própria casa, os adolescentes. Está lutando contra a própria vergonha, talvez com o esposo, com a esposa, não sei com quem é, mas está passando num colapso de vergonha, que não vê mais margem, que não vê mais ter como saída, não tem como mais alcançar esse propósito, que está passando um colapso de vergonha, que ele pega e diz assim, não tem como. E o pior é que o choro fica entulado no peito. Por quê? Porque se fosse uma consequência minha, talvez eu me arrependeria, e sabendo que o Senhor é misericordioso para perdoar, ele colocaria um ponto final e escreveria uma nova história. Mas como eu estou pagando um preço que outra pessoa fez, como eu estou pagando um preço que outra pessoa fez, como eu estou passando por situação que outra pessoa colocou para mim viver. Meu Deus. Estou num colapso de vergonha. Alguém tropeçou, e por culpa de uma pessoa que nem nome tem na Bíblia, você foi marcado. Só que olhe para cá e preste atenção. Tropeçar não é cair, eu disse. Tropeçar é um sinônimo que você tropeça, talvez para alguns tempos que você deveria chegar no lugar, na hora certa, mas você recapitula e você volta ao destino. Mas e quem perde as 2 pernas volta como? Meu Deus. Ou seja, a mulher tropeça, quem marca é o menino. Sabe o que acontece? Na Bíblia inteira, nunca mais o aparecimento dessa ama foi no texto. Nunca mais essa mulher apareceu cuidando dele.
Sabe o que eu aprendo? É que tem gente, eu vou ter que falar, tem gente que está do seu lado e só quer cuidar e está com você quando você está inteiro. Tem gente que só quer tua amizade quando você tem que pagar, vou falar. Tem gente que só está do seu lado quando você pode proporcionar. Tem gente que só está do seu lado, repito, porque você está inteiro. Quando você se quebra, a mulher some, você não vê mais a mulher desapareceu. E o pior é que Mefibosete é aquele que lutou contra a vergonha. Ou seja, para quem perde as duas pernas, acha que só tem um destino. Pergunte qual? Lodebar. E o que é Lodebar? Terra do esquecimento. Outros teólogos vai trazer essa expressão, terra da vergonha, terra do esconderijo, terra do medo. Porque se eu não tenho um propósito para alcançar aquilo que outra pessoa fez por mim, eu só tenho um motivo: me envergonhar e ir para um lugar esquecido. Meu Deus. Tem gente que tem Lodebar dentro de casa. Tem gente que tem Lodebar quando entra no quarto. Tem gente que tem Lodebar quando entra na igreja. Entra, escolhe talvez um lugar que não vai ser evidenciado e diz: é melhor estar escondido. Por quê? Porque se vê, não vai ver quem eu sou, vai ver o que aconteceu comigo. Meu Deus! É verdade. Então ele diz: como que eu vou viver por um algo que outra pessoa fez no meu lugar? Mas eu disse que Mefibosete é a colheita daquilo que ele nunca plantou. Mefibosete vai viver uma coisa que ele nunca se deparou a viver. Só que por outro lado, nós conhecemos o texto, Mefibosete também vai viver uma honra que ele nunca plantou. Mefibosete vai viver algo extraordinário que ele nunca semeou. Quem semeou, Deus? Seu pai, Jonatas. Ou seja, em toda a boa ação que Jonatas e Davi fez, Jonatas não conseguiu colher todas essas boas ações. Então sobra para quem? Sobra para Mefibosete, seu filho. E ele vê. E essa palavra é para líderes também. Por quê, Deus? Porque a reação de líderes que tropeçam é talvez ter uma geração quebrada. Eu sou líder. Se eu tropeçar, quem vem após mim sofre o risco de ser quebrado e ser marcado para o resto da vida. Para quem é pastor, sofre o risco de que? De tropeçar e talvez ter uma geração quebrada e marcada o resto da vida. Denilson, mas a intenção era boa. Mas intenção sem preparo se quebra. A intenção dela era boa. Não quero menosprezar ela, julgar ela. A intenção dela era o quê? É pregar, mesmo o menino com 5 anos, ou seja, pequeno, pegar o projeto pequeno e fazer o quê? E esconder ou fugir. A intenção era boa, mas toda a intenção sem preparo no reino de Deus, há probabilidades de se quebrarem. Só que a intenção dela, eu gosto da intenção dela, que é proteger o que? O que é pequeno. Diga para quem está do seu lado, por favor, isso aqui. Diga: é pequeno. É pequeno. Por isso tem que preservar. Por isso tem que preservar. Porque quem é grande, uma vez foi pequeno. Eu vim com a palavra para liberar para alguém que talvez está com alguma coisa pequena, talvez está com alguma coisa que não gera, talvez está com alguma coisa e diz assim: e o que eu vou fazer agora? Eu coloco, enterro, coloco no mar de esquecimento, fujo, deixo para lá. O Senhor está dizendo assim: ó, preserva hoje o que é pequeno, porque pode ser pequeno nos teus olhos,
Mas hoje um agir de Deus na tua vida muda o cenário, muda o curso dessa história. Ele está dizendo, protege hoje o que é pequeno. Não deixe o teu projeto morrer. Não deixe o projeto que você cuidou há tanto tempo ser desgastado, ser largado de qualquer jeito. Os sonhos que você planeja, viajar, casar, meu Deus. O sonho de muita gente nessa noite, pastor, é ser feliz. Não enterra isso não. Diga, hoje a felicidade só quem pode trazer é o Senhor. Continua cultivando, porque você não está no lugar de qualquer jeito. Eu vou liberar uma palavra aqui, Denilson, mas como que você libera uma palavra dessa, estando quebrado? E como que eu posso levantar a mão para dar glória a Deus? É simples, porque você está quebrado, mas você não está no lugar errado. Você está quebrado, mas você está na casa de Deus. Ou seja, quando o inimigo começou a olhar a sua vida, o gigante que você deveria matar e não matou, ele te perseguiu, te trouxe até hoje, escolheu você estar no patamar acima para te derrubar. E quanto mais alto, maior é a queda. E quando você caiu, você disse, agora já era. E ele olhou e disse assim, agora volta para o mundo. Agora não tem como. Agora a família não alinha de novo. Agora os sonhos não se concretizam. Agora não vai realizar. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que você pode estar quebrado, mas ainda está na mão do oleiro, que pode restituir. Ai, meu Deus. Levanta a tua mão lá de cima, levanta a tua mão lá de cima. Lá de cima, o mais alto que você puder, e não abaixa ela. Não abaixa ela. Deus me trouxe aqui para dizer, se o vaso se quebrar na minha mão, eu restituo ele. Eu dou porção dobrada, e eu faço conforme agrada os meus olhos. Alguém acredita nisso aqui? Aleluia. Maravilhoso! Mas estou quebrado. Como, Denilson? Eu estou na casa da olaria, mas estou quebrado. Mesmo quebrado. Diga para quem está do seu lado, por favor, acorda desse sono. Diga assim, ó, mesmo quebrado, você está vivo. Mesmo quebrado, você está respirando. Mesmo quebrado, e mesmo na terra do esquecimento, talvez, você está vivo. Você está vivo. Diga até ele entender isso aqui. Você está vivo. Enquanto a vida, pode falar para ele, diga, enquanto a vida, a esperança. E esperança hoje cai nesse templo. Ai, meu Deus do céu. E esperança hoje recai para restituir história, para mudar a rota de história que talvez era para entrar no colapso de perdição e não voltar mais. Hoje o Senhor resolveu assumir o exército de Israel. E se deparar ao mar, como foi cantado, não tem problema. Ele ainda é quem faz passar em terras firmes. Água nenhuma, meu Deus, tocará aos teus pés. Se passares pelas águas, tu não vais se afogar. E se for no fogo, ele não vai te queimar. Meu Deus, o quarto homem da fornalha ainda é. Denilson, mas já faz muito tempo. Eu tenho uma promessa, Deus. Estou quebrado, mas entendi que estou vivo nessa noite. Mas faz tempo. Por quê? Por fazer tempo. Repita comigo. Cai no esquecimento. Mas cair no esquecimento não é sinal que a promessa foi embora. A promessa ainda está de pé. Denilson, mas não tem como, porque se até hoje, nos anos que eu tenho, eu olho meus olhares humanos e o que? É impossível realizar isso. É impossível alcançar isso daí. É impossível chegar nesse lugar. Ai, meu Deus do céu. Não é porque que está em silêncio que está esquecido. Esquecido pelo homem talvez. Mas quem te prometeu a promessa ainda está de pé. E ele vem te lembrar nessa noite. Ainda está de pé e eu vou restituir. Na hora certa, Deus mandará chamar teu nome. Na hora certa,
Deus mandará um convite com o teu nome. Para quê? Para marcar encontro. Aleluia. Denilson, mas o que adianta chamar o meu nome se eu ainda continuo quebrado? Fique de pé comigo, por favor. Vou finalizar aqui agora. Ser quebrado é bom ou é ruim? Diga, é ruim. Nem sempre ser quebrado é sinal de que você não pode se levantar de novo. Denilson, me prova, eu te provo agora. João capítulo 12. A Bíblia vai falar que Jesus agora ele está numa ceia com seus discípulos, com Lázaro, está com Maria. Preste atenção em mim agora, redobre a sua atenção que eu finalizo aqui. Fechei a Bíblia. Jesus está numa ceia com seus discípulos. E por estar na ceia com seus discípulos, chega uma mulher por trás de Jesus. E quando ela chega, ela não pede oração. Ela não pede para o Senhor liberar uma palavra, é o contrário. Essa mulher chega, mas ela também não chega de mão vazia. Tem alguém que chegou de mão vazia aqui? Não, né? Tem alguém pelo menos com glória a Deus aqui? Tem alguém com uma gratidão na boca para agradecer ao Senhor? Essa mulher não chega vazia, ela chega com um vaso. Diga, um vaso. Eu quero que você entenda isso aqui. Ela chega com um vaso de perfume. Quando ela chega com esse vaso de perfume, o que ela faz? Primeiro é chegar nas costas do Senhor. E pelo Senhor estar prostrado, ela resolve não derramar. Ela resolve quebrar o vaso nos pés do Senhor e limpar com seus cabelos. Só que quando você quebra algo, principalmente por ser perfume, o que acontece? Se você quebra o perfume faz o quê? A essência toma o ambiente. Ela tá. Só que alguém que olha, meu Deus. Só que alguém que está fora olha para ela e vê e diz assim: como pode ter algo tão precioso nessa noite e se quebrar? Como que pode alguém chegar na presença de Jesus com algo tão valioso, não só caro também, e quebrar? Não faz sentido, porque as coisas de valor a gente dá inteiro, a gente não se quebra. Só que ela entendeu que o que é mais de precioso para ela, em Jesus, não dá para chegar inteiro. Meu Deus! Opa, alguém pegou ali, ó. Tem que se quebrar na presença dele. Só que alguém olha e diz assim: não tem como, tem que vender. Por quê? Porque por ser caro, com esse valor dá para fazer outras coisas. Sabe o que eu aprendo? É que você tem algo tão valioso demais e caríssimo, que quem olha e não entende, começa a dar valor e preço em você. Começa a dar valor na maneira que você adora. Meu Deus, começa a estimular você, dizendo assim: para que isso? Para que fazer isso? Para que se quebrar? Mas o Senhor conta uma parábola dizendo o seguinte: que um devia 50 e outro devia 100. Perdoa os dois. Quem é mais grato? O de 50 ou o de 100? O de 100. Quem mais deve, ou quem mais devia, é mais grato. Tem alguém que devia alguma coisa aqui e o Senhor pagou? Tenho meu testemunho de estar no mundo, de não possuir hoje o reino eterno, mas alguém olhou para mim e disse assim: por haver gratidão, meu Deus, e misericórdia em mim, ele diz o que? Descerei e pagarei o preço por você.
Como que eu posso chegar inteiro na presença dele? Como que eu posso chegar com de mais valor na presença dele e permanecer inteiro? Como que eu posso chegar com aquilo que mais exala e ainda mantém o frasco fechado? Porque não adianta ter muito valor, mas ninguém poder sentir. Não adianta ter muito valor, mas ninguém vê. Não adianta ter muito valor, mas o Senhor não achar. Eu vim dar um recado para alguém que tem a mão para levantar lá de cima, que se o teu perfume hoje estiver inteiro, eu quero te convidar nessa noite, começar a quebrar nos pés dele. Ou seja, meu Deus do céu, quebrar perfume na presença dele é entender, Senhor, que por mais valor que eu tenha, quando eu chego na tua presença não vale de nada, e o que eu tenho é se quebrar, porque quando se quebra não é, meu Deus, quando eu quebro esse perfume, ele não é descartado. Quando eu quebro esse perfume, exala para toda a casa sentir. Ou seja, se todo mundo sentir uma presença, um aroma que está descendo nessa casa, glória a Deus. Mas se não der, aquele que deveria sentir já está recebendo teu glória a Deus, já está recebendo teu aleluia, já está recebendo tua glória levantada. Eu te convido a quebrar o perfume na presença dele. Denilson, mas estou quebrado. Deixa eu te dar um recado. Mais vale você quebrado na presença dele do que você inteiro no mundo. Eu vou falar, sabe por quê? Que às vezes você entra em guerra e sai de outra guerra e entra em outra guerra, porque o Senhor entendeu, olhou para você e disse: quando você está inteiro, você quer fazer o que você quer. É por isso que deserto ainda serve para mim te quebrar, porque se você se quebrar, você chega assim: Pai, eu me quebrei, mas o Senhor é aquele, meu Deus, que quando confessa e deixa, alcança a misericórdia. E eu vim nessa noite derramar minhas lágrimas no altar e dizer para alguém: se alguém está com o coração quebrado, foi a maneira que o Senhor achou de ainda ver as tuas lágrimas no rosto. Se a prova que tu está passando, você está dizendo: Senhor, eu quero desistir, Ele está dizendo: no teu desistir é onde você passa a orar mais, você passa a clamar mais, você passa a vir na minha casa. Ele diz: prova não é para te ver triste, mas é para se achegar na... Glória a Deus. Eu termino agora. Glória a Deus. Mefibosete, pode deixar o som, varão. Mefibosete agora está em Lodebar, está esquecido. Ele está esquecido numa terra que ninguém dá valor, ninguém foi procurar. Mas uma vez Deus achou bondade no coração de Davi, e o versículo 1 é chave para entender. Davi diz o seguinte: tem alguém ainda da geração ou da casa de Saul que eu possa honrar? Sabe o que eu aprendo? É Davi nos ensinando assim, ó. Davi quer honrar porque não é Davi quer honrar porque quem não é grato não pode ter muito. Quem não é grato não pode ter muito. Davi agora se assenta no trono, e por Davi se assentar no trono, Davi entendeu: eu cheguei no propósito que um dia eu orei, o Senhor me ungiu, me estabeleceu, e hoje eu estou vivendo. Só que não dá para me chegar no propósito que o Senhor me estabeleceu e agora deixar de qualquer jeito. Ele diz: eu preciso honrar alguém. Ele diz: tem alguém ainda da casa de Saul? Ele diz: tem, Mefibosete, porém é aleijado. Ele diz: não interessa, traz para onde? Ele diz: não traz só para minha casa. Ele diz: traz para a mesa. Para quê? Para que coma todos os dias da sua vida na mesa. Eu termino aqui agora. Quando você senta na mesa, me diz o que é que aparece. Suponhamos que tem uma mesa grande, todos se assentam. Me diz o que é visto. Eu vou melhorar a pergunta: o que é escondido na mesa? Sabe o que o Senhor está nos ensinando? O Senhor está dizendo assim, ó: para cada quebrada sua eu já preparei uma honra para te colocar nela. Se tuas pernas estão quebradas, Ele diz: preparei mesa, porque aonde eu te coloco não evidencia aquilo que você se quebrou, mas evidencia, meu Deus do céu, eu estou debaixo de uma profecia de Deus aqui, e eu estou dizendo que tem honra de Deus que vai recair sobre esse lugar.
sabe o que acontece? Meu Mefibosete está agora num lugar esquecido, está esquecido talvez pelo homem, ou seja, é temporariamente a maneira que Deus te esconde, mas quando Deus resolve te encontrar, sabe o que Ele faz? Ele manda alguém, por quê? Porque Deus ainda conhece teu endereço, Deus ainda sabe onde você mora, Deus ainda te conhece. Ficou um tempo fora, não foi? Mas o Senhor ainda conhece o teu coração, e Ele está dizendo: eu ainda sei a maneira de te achar. Pode estar no esquecimento, pode estar no medo, mas eu ainda te conheço. E aí, meu Deus, eu vou profetizar, e ainda por esses tempos chegará um recado de Deus na tua vida, só para quem acredita nisso aqui. Não sei se vai ser pelo WhatsApp, não sei se vai ser por e-mail, não sei se alguém vai bater na tua porta, mas Deus vai chegar lá dizendo: hoje eu marquei encontro contigo, hoje eu marquei encontro contigo. E Ele está dizendo: o que era vergonha vai se assentar na... Tem alguém para levantar a mão lá em cima? Escuta, o prazo da tua vergonha foi até hoje, porque hoje o Senhor repousa com dupla honra sobre a tua vida, sobre a tua casa, na área financeira, na área sentimental. Hoje Deus manda te chamar na mesa. Meu Deus do céu, se alguém acredita, feche os seus olhos, por favor. Levante a sua mão, eu vou te dar um minuto. Eu vou te dar um minuto para você expressar o que está no seu coração. Eu vou te dar só um minuto para você expressar as dores que você vinha passando, a vergonha que você vinha sofrendo, os medos, a traumatização que você vinha apanhando, os esquecimentos. Alguém caiu, te machucou, te deixou marcado, mas Deus ainda é bálsamo de Gileade. Deus ainda é quem faz se levantar do pó. Deus ainda é quem faz restituir. Deus ainda é quem faz. Eu finalizo. Eu disse que o encontro é marcado quando você entra em concordância e quando Deus te surpreende. Mefibosete nunca esperou, nunca, repito, nunca esperou, ou seja, uma concordância em que Davi viesse até com ele. Mas Deus disse assim, ó: esse mês, e eu estou no tema, é mês de encontro marcado. Se está marcado, ou seja, Ele está dizendo: eu já marquei, eu não vou marcar. Ele diz: já está marcado. Então eu quero profetizar sem medo de errar. No primeiro dia dessa campanha, pode não ser hoje, mas ainda no término dessa campanha, mesmo sem você saber, Deus te surpreenderá de forma extraordinária. E você só vai ver o recado de Deus chegando assim, ó: ei, quem é você? Não interessa. Como você faz? Não interessa. E o que Ele quer saber? É o teu nome. Para quê? Para se assentar na mesa. Vou finalizar agora. Você pode ser quebrado, mas o teu DNA é de realiza. Você pode estar quebrado, mas uma vez que o Senhor te chama para sentar na mesa, nada nem ninguém pode separar, pode ocultar, pode esconder. No tempo certo, levanta tua mão e encerro. No tempo certo, Deus chamará o teu nome. Como? Não sei. Porque a pergunta é: por que Deus não incomodou Davi para que Davi fizesse antes, mas só fez depois? Porque Davi precisava ter estrutura para depois dar para Mefibosete aquilo que Deus já tinha preparado. Ou seja, vai um recado de Deus. Eu finalizo aqui agora. Se ainda não chegou o convite para você, é que ainda não está pronto. E Deus não dá nada pela metade. Deus dá para surpreender. A prova do Senhor, você acredita nisso?